nós tivemos algumas situações que foram colocadas no transporte público que elevaram o custo de operação do sistema. O grande problema é que a gente não tem, de maneira clara, a dimensão desses incrementos de custo, Túlio Lemos. A gente não consegue ter a transparência sobre se de fato a conta ela é dessa, se de fato ela é de ter um reajuste de 40 centavos na tarifa pública e de 24 centavos a mais na tarifa técnica. E esse aumento na tarifa do transporte vem num contexto em que nós temos aqui na cidade do Natal ainda um cenário de muita precariedade na prestação desse serviço. Nós não temos um contrato de concessão estabelecido entre o município de Natal e as empresas de ônibus. As empresas operam, não vou dizer na clandestinidade, mas porque não são na clandestinidade, mas são operam, né, um sistema de transporte na mais absoluta precariedade, né? E aí, por prestarem esse serviço de maneira precária, as empresas de ônibus, se sentem no direito, muitas vezes, de elas prestarem um serviço que elas acham que tem que prestar, porque é aquele que cabe dentro da receita que elas têm à disposição, que é oriunda justamente das passagens de ônibus. E aí nós temos uma situação aqui em Natal, desde a pandemia, várias e várias linhas saindo de circulação. E aí as empresas vêm não, nós não estamos com as contas fechando, tivemos que tirar tal linha e tal, porque ela não estava mais sendo lucrativa, estava dando prejuízo, tivemos que tirar. Então quer dizer, uma verdadeira bagunça, uma verdadeira zona, e a verdadeira administradora do sistema de transporte, que deveria ser a prefeitura através da STTU, só aparece assim, para dar aumento na passagem, para cobrar que o serviço seja prestado, para cobrar que os itinerários sejam cumpridos, para cobrar que as linhas que foram retiradas voltem, para cobrar, por exemplo, que o PRAE, que é aquele sistema, aquele serviço de atendimento às pessoas com deficiência, seja cumprido. Aí não aparece, né? Fica no mais absoluto entreguismo para as empresas de ônibus tomarem de conta dessa situação. Então, é por isso que a sociedade, muitas vezes, não consegue engolir direito esse reajuste, Túlio, porque a gente não consegue ter, primeiro, a transparência e, segundo, o serviço ele é prestado, muitas vezes, de qualquer jeito e ele é descontinuado, sem mais nem menos, pelas empresas de ônibus que vivem alegando prejuízo, mas não largam o osso. O amigo é completo, né? Na realidade, eu soube, inclusive, que esse reajuste estava previsto para não acontecer esse ano e que seria concedido no próximo ano. E sondado por alguns emissários até do município, o que é que achava disso, o prefeito eleito Paulinho Freire disse que ele não ia conceder nenhum tipo de reajuste na passagem de ônibus até que houvesse contrapartida. Inclusive, está estudando certas situações, como é o caso, por exemplo, de Maceió, que a contrapartida lá, a prefeitura recebe a prefeitura dá um subsídio de 6 milhões de reais, mas em contrapartida 80% da frota está totalmente climatizada, no domingo é zero, passagem de graça, né? Catraca liberada, estudante tem uma quantidade X também zero e depois dessa quantidade passa a cobrar a metade. Então são contrapartidas que é necessário que tenha, né? Ninguém quer, e aí em sã consciência você não vai... Túlio, a maior contrapartida que existe é ter o serviço. Essa é a principal, essa é a básica, né? Ter a linha de ônibus, que hoje aqui em Natal, infelizmente, em algumas regiões, algumas comunidades, a linha simplesmente foi embora, escafedeu-se e não voltou mais. Fica por isso mesmo, inclusive fica muito feio você falando aí do papel da STTU nesse processo, é tão ridículo que a própria STTU é que vai justificar o reajuste, né? Era para ser um setor, olha, daqui a nossa planilha, tá precisando, até porque tudo que você falou é verdade, houve aumento, houve reajuste de pneu, reajuste, tudo sobe naturalmente, se não subiu muito, mas subiu pelo menos a inflação ali, uma recomposição é absolutamente legítimo. O problema é que nesse caso de Natal, eu acho que chega, pelo menos momentaneamente, o último presente que o Seturne ganhou, no caso aí do prefeito Álvaro Dias, porque o prefeito foi um verdadeiro Papai Noel para o Seturne, né? Então, acho que é preciso ter um gestor que tenha uma postura, não de enfrentamento, mas se for necessário, sim, mas de pelo menos
cobrar o básico. O básico. A gente está falando aqui de linhas surrupiadas ou suprimidas do seu itinerário sem que não acontecesse absolutamente nada, né? Do serviço que não há uma fiscalização efetiva em relação a isso. A gente teve um dia aqui que sumiu uma parada de ônibus. Não, foi um Seturno que levou para... Então, é uma verdadeira bagunça o sistema. E aí, quando eu estava complementando o raciocínio, ninguém quer, em sã consciência, ninguém vai pegar um serviço para dar prejuízo. Isso não, né? Isso aí ninguém quer. Você não quer para você, em qualquer situação. Não vamos achar que o empresário vai botar uma linha de ônibus e vai ficar todo mês dando prejuízo só porque ele é bonzinho. Não, não é assim. Mas também não pode ser uma relação predatória. Você citou aí e esqueceu de dizer, Rebolo, dentre outras situações, que nós temos hoje a isenção do ICMS no combustível, no diesel, justamente para baratear um dos principais insumos para rodar o transporte, que é o óleo diesel. Dado pelo governo do estado, a isenção. O governo do estado e pela prefeitura já tem o ISS que eles não pagam. Eles devem uma fortuna. Fora as dívidas que não são cobradas. É isso que eu estou dizendo. Mesmo com isso, mesmo com o ISS isento, eles ainda devem uma fortuna à Prefeitura de Natal. Então, são pesos e medidas diferentes. Você deve o IPTU da sua casa, uma casa modesta, vai lá, a Prefeitura, pá, uma pancada, vai para a Justiça, vai para leilão, vai tomar a sua casa. Os empresários de ônibus recebem tapete vermelho, né? Devem à Prefeitura, o prefeito ainda chega para pedir favor, dizendo que não, a gente pegou o que eles estão devendo e vai negociar e não sei o quê. Então, não pode ser essa relação, não pode ser uma relação predatória como está hoje, cujo maior beneficiário deveria ser o usuário do serviço e não é, né? Quem é o maior beneficiário da história justamente são os empresários. E também não deve se demonizar o empresário. Agora, essa história de dizer felicitação e deu deserta, tem alguma coisa aí, pode ir atrás, não tem segredo.